A paz do Senhor, Evangelista William falando. Nessa manhã eu quero trazer uma meditação da palavra do Senhor. Essa meditação ela vai estar baseada dentro do texto de Atos, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8. O versículo 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E o versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa reflexão dessa manhã, eu quero falar a respeito da importância da capacitação do Espírito Santo para a pregação do Evangelho de Cristo, para a pregação ou avanço do Evangelho do Reino. Jesus aqui ele faz uma menção ou uma promessa aos seus discípulos que eles seriam, não muito depois daquele dia, batizados com o Espírito Santo. E depois ele fala do propósito desse batismo, o porquê que eles precisariam desse batismo, que eram de ser testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então os discípulos, para avançar no Evangelho do Reino, eles precisavam dessa capacitação do Espírito Santo. É o que me faz pensar e meditar é que hoje a igreja ela também necessita ou continua necessitando dessa capacitação do Espírito Santo. Por alguns motivos. A missão da igreja é a mesma dos apóstolos. Então, assim como Jesus, no início, passou essa missão para os apóstolos, como está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e Marcos capítulo 16, versículo 15. Passou a missão para que eles pregassem esse evangelho e para que eles fossem eficientes nessa pregação. Eles precisariam desse revestimento de poder ou dessa capacitação do Espírito Santo para a pregação do evangelho. Da mesma forma, a igreja hoje tem essa missão. A igreja ainda está aqui na terra, não foi arrebatada, Jesus ainda não veio. E a missão da igreja continua, é a mesma. A igreja precisa pregar o Evangelho, precisa levar o Evangelho de Cristo ao mundo, às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E para isso elas precisam dessa capacitação do Espírito Santo. Ela precisa desse revestimento de poder. E eu, nas minhas meditações ou reflexões pentecostais, eu escrevi o seguinte termo: a transmissão do Evangelho deve ser feita no poder e unção do Espírito Santo. Portanto, é imprescindível que a igreja busque essa capacitação do Espírito Santo. Então, ela deve ser feita no poder e na unção do Espírito. Eu não posso dispensar isso, porque é algo necessário. É algo importante para a igreja. Então eu não posso abrir mão dessa capacitação, eu não posso abrir mão desse poder, eu não posso abrir mão dessa unção. Paulo ele vai escrever aos Coríntios, explicando que quando ele foi até eles, ele não foi com palavras persuasivas humanas ou de sabedoria humana. Então meu intelecto, minha sabedoria humana, meu raciocínio humano, ele não vai ter eficiência na pregação do Evangelho. O Evangelho só vai fazer efeito no coração daqueles que o ouvem quando ele é feito no poder e na unção do Espírito Santo. Sem esse poder, sem essa unção do Espírito Santo, eu não tenho como alcançar as pessoas. E eu preciso desse poder, preciso dessa unção para poder testemunhar a respeito de Cristo. Isso quer dizer, isso mostra que eu, como ser humano, tenho dependência de Deus, dependência do agir de Deus, para que eu possa falar com ousadia, com eficácia, essa palavra e levar essa palavra àquelas pessoas que não conhecem ainda a respeito de Cristo. É por isso que é indispensável para a igreja. A igreja ela precisa buscar essa capacitação.
porque ela tem essa necessidade dessa capacitação. E aí, vou tratar aqui de um outro ponto, que é o propósito dessa capacitação. Os discípulos receberam poder para saírem e testemunharem de Cristo. E o que a gente vê hoje na igreja, nas igrejas pentecostais, é que as pessoas estão buscando esse recebimento de poder, estão querendo ser cheios do Espírito Santo e ficar ali mesmo dentro da igreja, não saírem para pregar o Evangelho. Participou de um culto no dia anterior, o culto a palavra de Deus foi bem exposta, foi bem pregada, entenderam a pregação, entenderam a mensagem, receberam ali de Deus poder, virtude do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e quando dá no outro dia, nada mudou. Não houve dentro do coração da pessoa que foi capacitada pelo Espírito Santo esse desejo de sair e anunciar o Evangelho de Cristo. Então o propósito não é eu ficar dentro da igreja, orando em línguas, profetizando dentro da igreja, não que isso não seja necessário para a congregação, né? Nós vamos tratar disso em uma outra conversa, mas que o principal motivo dessa capacitação é a pregação do Evangelho. O principal motivo dessa capacitação é eu sair e pregar o Evangelho de Cristo. E esse revestimento de poder, essa unção do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, ela é necessária para a igreja hoje, e a igreja precisa continuar buscando essa capacitação, não deixando de buscar, não deixando de orar, pedindo ao Senhor o batismo com o Espírito Santo, pedindo ao Senhor o revestimento de poder para que sejam capazes de anunciar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Amém?